mandou aqui no coisa? Mandei. Tá até lacrado, viu? É, abri já. Mas ele parece que fala bastante sobre alimentação, né? Eu acho que é isso. Vocês têm mais coisa de Daniel, né? Três. Boa noite, graça e paz. Vamos estar pondo de pé para fazer uma oração? Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra, mais do Senhor, Pai, que possamos sair daqui, Pai, melhores do que chegamos, Pai, impactados pela Tua palavra, renovados pelo Teu ensino, Pai, que possamos sair daqui com o Teu olhar, Jesus, que possamos aprender a olhar como o Senhor olha, Pai, a amar como o Senhor ama, Pai, que possamos mudar nossa forma de ver as coisas, Pai, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos para a nossa aula 3 da nossa apostila, Frutificai, página 21. E você, o texto está na apostila, não precisa nem abrir a Bíblia ali. Texto de Mateus, capítulo 9, 36, diz assim ali, né? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, a aula de hoje é olhando como Jesus. É necessário que a gente mude a nossa forma de ver as coisas, né? A nossa maneira de ver a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente precisa olhar como Jesus olha. Não olhar com os nossos olhos apenas, mas olhar com os olhos de Cristo, com as lentes de Cristo. Colocar os óculos de Cristo e, através dessas lentes, olhar o mundo. Se você pegar um óculos com uma lente vermelha, você vai ver as coisas avermelhadas, certo? Assim por diante. E quando a gente fala em olhar com os olhos de Jesus, como a gente pegasse os óculos de Jesus e a gente começa a olhar as situações ao nosso redor com o olhar dele. A gente passa a olhar, não com às vezes um olhar de julgamento, mas com um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de graça. A gente passa a ver, digamos, situações do nosso cotidiano de maneira diferente, porque a gente passa a olhar como Jesus olha. E, consequentemente, quando a gente passa a olhar como Jesus olha, a gente começa a agir como Jesus agiria e, principalmente, reagir como Jesus reagiria. Algumas aulas atrás, a gente comentou uma situação que aconteceu, que ficou famosa na internet ali, de um padre famoso que, digamos, brigou por conta de uma situação numa loja que ele foi comprar lá, né? E acabou repercutindo tanto que o rapaz foi demitido. E a gente trouxe a reflexão o quê? Será que Jesus agiria dessa maneira? Será que ele olharia, ele faria dessa forma? Porque o nosso objetivo é o quê? É transformar as nossas atitudes semelhantes à de Jesus. Como que nós devemos agir? E o nosso objetivo hoje aqui é transformar a nossa maneira de ver, transformar o nosso olhar, que a gente possa fazer que a nossa fé seja uma fé prática, uma fé que sai da teoria e vá para a prática. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida cristã, de domingo a domingo, viemos aqui, aprendemos, conhecemos a palavra, estamos há 15, 20 anos na igreja, mas apenas temos a fé na teoria, e na prática não manifestamos essa fé. Porque o amor, ele não é manifesto em palavras apenas. Eu falar para minha esposa que eu amo ela, mas eu chego em casa e vou lá e faço alguma coisa que ela não gosta. Deixo a toalha molhada em cima da cama. Vou lá e não ergo a tampa do vaso. As minhas atitudes estão falando
que não condiz muitas vezes, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não age de acordo com essas atitudes. Eu falar que amo alguém, mas daí quando a pessoa não está ali, eu falo mal dela pelas costas, a atitude fala mais alto do que as palavras em si. Então nós temos que ter esse cuidado. E a Bíblia nos ensina o quê? A olhar como Jesus, a ter esse olhar de Cristo. E aqui no ponto 1 da nossa aula, tem um texto lá de 2 Reis, capítulo 2, e versículo 19. Eu vou ler esse texto para vocês. É um texto, quem sabe você já ouviu essa história. Diz assim, ó. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Assim diz o Senhor: purifiquei esta água. Ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então aqui a gente pode ver, nessa passagem, que uma cidade tinha uma fonte de água que abastecia a cidade, e por conta daquelas águas daquela cidade serem águas ruins, acabava que a terra se tornava improdutiva. Mas a terra em si era ruim? Não. O problema estava onde? Na água. Então, muitas vezes, o problema está na fonte, não na terra. Sabe, muitas vezes a gente está focando no lugar errado. Está focando na terra, sendo que o problema está na fonte. E Eliseu, quando vê aquela situação, o que ele fala ali? Ele faz um ato profético ali, pega uma tigela de sal, vai até a fonte e ora ali naquele lugar e fala que aquela fonte seria pura, que se tornaria água boa. Então, aquela fonte que gerava morte se transforma em fonte de vida. E assim é com as nossas vidas. Nós precisamos do quê? Mudar a fonte, focar na fonte, e não na terra em si, às vezes. Porque a terra, às vezes, é boa, a terra está ótima para o plantio, mas, às vezes, o problema é o quê? É a fonte. E eu te pergunto, assim como Jericó tinha uma terra boa, ali fala lá que a terra era boa, que as pessoas falavam que o lugar era bom, mas não dava fruto, porque a fonte era ruim. E eu te pergunto, na nossa cidade, quais são os problemas que a gente pode enxergar na nossa cidade que são visíveis, que a gente pode ver assim, Telêmaco Borba tem esses problemas. Quais que são os problemas que você, quando a gente fala assim, pensa no problema da nossa cidade, o que você pensa, Brunão? Que vem logo de cara, assim, um problema que você vê na nossa cidade aí, por exemplo. Problema, digamos, com bares, lugares de consumo de droga. A gente pode ver isso visivelmente na nossa cidade, que às vezes muitos pontos de droga, parece que nada, passa ano e vem ano, diminui um pouco e volta, sempre tendo ações policiais. Outra coisa que chama atenção também, às vezes, é prostituição, violência, abandono familiar, corrupção. São coisas que a gente vê acontecendo, não só em Telêmaco Borba, mas no nosso país como um todo. Mas tem problemas aqui na nossa cidade que a gente pode ver, por exemplo, algo que é comum aqui às vezes. Tem muita mãe solteira, porque às vezes vem o cara da parada ali, e vai lá e vai embora. E deixa a herança aqui, e a gente conhece várias pessoas que têm situações assim, porque a nossa cidade tem essa característica, infelizmente. É um problema social da nossa cidade. Abandono familiar. E o que a gente pode fazer em relação a esses problemas? A gente sabe que os problemas existem, que há um problema, mas nós, como igreja, o que nós podemos manifestar como reino de Deus para que essas coisas sejam mudadas? Porque a gente tem um discurso bom, mas nossas ações têm gerado mudança nesses aspectos da nossa cidade. A gente enxerga os problemas, a gente enxerga que tem problema com drogas, com prostituição, mas qual tem sido a ação da igreja como um todo em relação a esses problemas? Nós temos apenas, digamos, quem sabe, remediado, ou nós temos feito ações que podem gerar uma transformação de fato na sociedade?
Sabe, nós temos uma tendência de culpar os outros, e falar assim, não, esse aí é problema da Rita, problema que se vire e resolver, o prefeito tem que resolver essa situação. Só que tem situações, gente, que cabe a nós, como sociedade, se posicionar para resolver. Se nós não se posicionarmos, não assumir nossa parcela de responsabilidade, nada vai mudar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, é um texto bem conhecido que fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, mudar os seus maus caminhos, eu vou vir do céu, vou fazer o quê? Vou sarar a sua terra. A gente reclama do nosso país, do Brasil, que a corrupção impera, que as coisas ruins acontecem, mas às vezes a gente, quando tem a oportunidade de passar a perna em pequenas atitudes, a gente vai lá e faz corrupção também. Então nós precisamos o quê? Focar em nós. Claro que tem problemas grandes que a gente precisa se manifestar e tudo mais, mas a gente precisa fazer o quê primeiramente? Começar a mudar as atitudes nossas, porque nós também somos uma fonte. Se o governo que está lá hoje é um governo corrupto, ele é reflexo de uma sociedade que é igual. Não é bíblico, mas cada povo tem um governo que merece. Muitas vezes a gente acaba falhando nisso, porque a gente está querendo levar a nossa mensagem, que é verdadeira, mas a gente também tem que fazer o quê? Manifestar essa mensagem, não apenas levar ela, mas manifestar em amor, com atitudes de fato, para que a gente venha manifestar isso. E a terra é boa, mas nós precisamos o quê? Ser a fonte que traz vida para essa terra. Porque toda planta que você for cultivar, ela vai exigir que tenha o quê? Uma boa irrigação ali, que tenha água, que tenha umidade e por aí vai. Mas se a fonte que está jorrando ali naquela terra for uma fonte ruim, não vai gerar fruto. É o que acontecia com esse povo ali, Jericó. A terra era boa, mas a fonte que vinha ali era ruim. E acabava o quê? Que gerava morte, não gerava vida. E a nossa tendência muitas vezes é o quê? É culpar os outros, como eu falei. E geralmente nós não assumimos a nossa parcela de culpa para manifestar o reino de Deus de fato. Sabe, quando a presença de Deus está no lugar, esse lugar é transformado. Sabe, não há como a presença de Deus se manifestar num lugar e continuar da mesma forma. Tem um mini documentário que eu assisti uma vez, de uma cidade da Guatemala, que não, a cidade era completamente improdutiva. Era igual essa cidade aqui de Jericó. E os pastores locais começaram a orar, buscar Deus, e existia muitos bares naquela região, muita morte por causa de bebida e tudo mais, e briga. E a igreja daquele lugar começou a se posicionar, e aquela cidade foi mudada por completo. Depois eu vou mandar um vídeo no grupo lá para vocês assistirem. É um vídeo curtinho. A cidade foi transformada. Esses dias eu estava vendo, se eu não me engano, é num país da América Central também, que o presidente estava falando que eles fazem oração para a segurança do país, porque o país estava sendo dominado pelo narcotráfico, e perguntaram para ele assim, o que ele fez para mudar aquela situação aí do país. E ele falou assim, sabe qual é o nosso segredo? Orar. Ele começou a orar com o pessoal da Secretaria de Segurança ali do país. E começou o quê? Deus começou a transformar aquele país, começou a mudar aquela situação. E muitas vezes nós temos que fazer o quê? Orar e nos posicionarmos para que isso venha a ser mudado na nossa cidade.
E nós precisamos ter esse posicionamento de fato, né? Telêmaco Borba, não sei se você sabe, mas tem uma harmonia chamada de mortandade, né? O nome conhecido antigamente de harmonia, né? Então, há, de certa forma, um principado na nossa cidade que rege essas coisas. Nós precisamos também se posicionar em oração como igreja para que isso venha a ser mudado. Então, nós precisamos o quê? Mudar a fonte, mudar a nossa forma de ver as coisas. Não apenas enxergar os problemas, mas nós nos posicionarmos também como soluções para esses problemas, respostas para esses problemas. Claro que às vezes não a gente vai conseguir mudar tudo, mas ao mundo ao nosso redor, a gente pode mudar. As pessoas que estão ao nosso redor podem ser transformadas pela fonte que nós jorramos. Porque a gente vai ver aqui na frente que nós somos essas fontes. Olha o que diz lá em João, capítulo 4, versículo 14. Quando Jesus estava falando com a samaritana. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, no ponto 2 fala ali que nós somos a fonte. Então, eu e você somos essa fonte. E como que nós temos, qual água que nós temos jorrado? O que tem saído das nossas vidas? Coisas boas ou coisas ruins? Nós temos sido fonte de vida ou fonte de morte? O que tem saído da nossa boca? Quais têm sido as nossas ações? Quais têm sido as nossas atitudes? Porque cada um de nós exerce um lugar de influência na sociedade. Atua numa região de influência no trabalho, na faculdade, na escola, por aí vai. E qual tem sido a água que nós temos jorrado sobre as pessoas? Nós temos trazido vida ou trazido morte? Lá em Tiago fala que a nossa boca não pode ser fonte de vida e fonte de morte. E muitas vezes nós temos usado nossa boca não como vida, mas como morte. Nós precisamos o quê? Nos posicionar para que nós venhamos ser fontes de vida, que jorram o quê? Vida eterna. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar onde ela chega. Lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 9, fala sobre aquela passagem que as águas saíam do santuário e iam descendo, e por onde aquelas águas passavam, tudo era transformado. Fala que até o mar morto começou a gerar vida. Aonde tinha morte, começou a ter peixes. Aonde não existia nada, começou a gerar vida. O deserto começou a gerar vida. Por quê? As águas purificadoras de Deus passavam por aqueles lugares. E eu e você somos dessas fontes de vida eterna. E por onde nós temos passado, nós temos deixado um rastro de vida ou um rastro de morte. Porque nós temos esse poder de transformar o mar morto da vida das pessoas em um mar de vida. Eu e você somos agentes de Deus, somos protagonistas de Deus aqui na terra para fazer o quê? Essa transformação de vidas. Deus nos chamou para transformar o lugar que nós estamos. Mas o que nós temos feito com isso? Nós temos nos posicionado ou nós temos deixado de qualquer jeito, deixado a vida nos levar? Porque Deus, Ele quer que nós venhamos o quê? Nos posicionar, a passar a olhar como Cristo olha. Sabe, e há um campo grande para nós espalharmos a palavra de Deus aqui na cidade. Há pessoas que precisam alcançar o Evangelho, há lugares que precisam que o Evangelho seja manifestado aqui em Telêmaco Borba, e eu e você somos essas pessoas que temos que manifestar. Manifestar a palavra de Deus com ações. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um pastor famoso, o Felipe Vilela. Até ele teve na nossa igreja, no Rio Alegre, uma época, e ele conta o testemunho dele que ele era viciado em droga, com 13 anos, ele estava afundado no crack, e um senhor lá, a mãe dele procurou ajuda, e aquele senhor pagou a internação dele. E naquele dia, o filho daquele senhor estava sendo recebido como membro da igreja do Felipe Vilela. Os netos dele estavam sendo recebidos como membro. Aquele piá que ele salvou da droga, com 13 anos de idade, 20 e poucos anos depois, estava sendo pastor da família dele. Uma ação daquele senhor mudou a vida daquele menino. Quem sabe, e o senhor Dalter fala assim, ele não imaginava que aquilo poderia acontecer. Mas Deus usou a vida dele para transformar a vida de um rapaz que lá, 20 e poucos anos depois, se tornou o quê? O pastor dos filhos dele, o pastor dos netos dele. Porque uma ação nossa aqui hoje, gente, tem o poder de transformar vidas. Porque se a nossa vida hoje a gente está aqui hoje, é porque um dia alguém
pregou o evangelho para nós. E muitas vezes nós temos ficado o quê? Com essa palavra retida. Nós temos o poder de gerar a vida, mas nós ficamos o quê? Cheio de vida e não transmitimos essa vida. Ficamos uma fonte ali, uma caixa d'água, mas nós temos que fazer o quê? Liberar, ser um rio que flui, não ser um reservatório. E muitas vezes nós temos o quê? Estocando água, estocando alimento, ao invés de distribuir isso aí. Porque nós temos essa grande comissão de nós levarmos a palavra de Deus, transmitirmos o evangelho, a mensagem salvadora de Cristo. E sabe, nós somos essa fonte de vida. E eu te pergunto novamente, qual é o rastro que você tem deixado? De vida ou de morte? Aonde você passa? Porque Deus, Ele quer nos usar. Que nós possamos ser essa fonte de transformar histórias, transformar vidas. Que nós possamos deixar boas marcas na vida das pessoas. Porque, querendo ou não, gente, a gente vai deixar marcas na vida das pessoas. Aí cabe a nós, serão marcas boas ou marcas ruins? Alguma marca a gente vai deixar. Que possamos deixar marcas boas. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, e versículo 14, quem puder achar e ler para nós. Gênesis 21, 14, até o 19. Quem achou? Quem trouxe Bíblia hoje? Ao 19. Aqui nessa passagem a gente pode ver que o poço já estava naquele lugar, mas ela não estava vendo o poço ali. E o poço a gente tem essa fonte de água viva ao nosso dispor, mas muitas vezes nós não estamos enxergando essa água viva que está na nossa frente. E nós precisamos o quê? Ser esse poço que jorra água viva. Transferir essa água que nós temos para outras pessoas. E muitas vezes nós estamos o quê? Ali com a água parada, sendo que nós temos que ser um rio que flui. Sabe, nós podemos ser poços que jorram água pura para a nossa terra. Cada um de nós decide que tipo de poço vai ser. A diferença está em nossas mãos e atitudes. Sabe, nós temos que nos posicionar. A diferença de ser água viva e água morta está em nossas atitudes. Cabe a nós nos posicionarmos. Às vezes a mudança de uma situação na nossa família, na nossa casa, está uma atitude nossa. De um posicionamento nosso pode mudar toda uma sociedade, toda a nossa família. Um posicionamento. Quando a gente começa a se posicionar e agir de acordo com a vontade de Deus, as coisas começam a ser transformadas. Coisas que pareciam impossíveis passam a ser transformadas. Aqui na passagem de 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, é aquela passagem que Elias desafiou os profetas de Baal e Deus estava sem chover sobre a terra, fazia 3 anos e pouco, e Elias começa a orar, depois que há o desafio ali, e ele fala que vai chover naquele dia. E ele começa a orar, e ele fala assim, fala para o menino dele, vai em direção ao mar, e vê se tem alguma nuvem. E o menino vai. E ele vai por 7 vezes. E na 7ª vez, ele fala assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias fala assim para ele, então corre depressa,
para avisar Acabe, porque vai chover e você não vai poder nem poder andar de tanta chuva que vai ter. E era uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Mas através daquela nuvem foi gerada a chuva que há anos não existia naquele lugar. Às vezes parece uma atitude pequena, parece uma nuvem pequena, mas vai gerar uma chuva enorme na sociedade. Às vezes uma pequena atitude nossa vai gerar transformação, vai trazer vida aonde estava a morte. É verdade. Às vezes a nossa vida é o nosso maior testemunho, né? Eu estava lendo essa semana Coríntios lá, e lá fala que nós somos o bom perfume de Cristo que está trazendo vida para aqueles que recebem a palavra e cheiro de morte para aqueles que não recebem. E que nós somos cartas vivas enviadas a todos os homens. Então, o nosso testemunho, a nossa vida é uma mensagem. Então, que mensagem nós temos transmitido? Porque, igual a Dani falou, quando o calo apertou, ela foi procurar quem? Quem tinha vida para transmitir, quem tinha solução. E nós precisamos ser o quê? Ser esse poço aqui de água que tem vida. Quando as pessoas sentirem sede, a gente tem que pregar, claro, com palavras, sempre que tiver oportunidade, a gente tem que estar pregando a palavra, mas nós temos que ser o quê? Um testemunho vivo, porque as pessoas vão ver em nós Cristo, e quando elas tiverem um questionamento, às vezes uma angústia, uma aflição, elas vão abrir o coração e nós vamos ter o quê? Vida. E muitas vezes, não sei se você já teve uma situação com você nesse sentido, nesses dias eu e a Alessandra estava num lugar e uma moça começou a conversar com ela e a moça falou a vida inteira dela para a Alessandra sem nem conhecer, nem ter contato, nem nada. Porque as pessoas estão o quê? Sedentas, as pessoas estão clamando por socorro, elas estão ali angustiadas e às vezes elas abrem o coração para você e muitas vezes nós fazemos o quê? Ficamos calados. Sendo que ali, às vezes, é a oportunidade de nós o quê? Fornecer a água da vida, fornecer Cristo, fornecer o Evangelho. E nós temos o quê? Que estar atentos a isso, porque o mundo ao nosso redor está clamando. As pessoas estão clamando por um direcionamento. E nós temos o quê? Nós temos a vida eterna, nós temos a fonte da vida eterna, nós temos o Cristo ressuscitado para oferecer. E muitas vezes nós fazemos o quê? Negamos a fonte da água viva. Por medo, por vergonha. E crente parado gera dengo, gera reclamação, só vem problema, né? Então, que receber. Então nós precisamos deixar de ser essa represa e se tornar um rio, né? Porque Deus chama a gente para fluir nesse lugar, nessa cidade. E uma parábola que reflete bem de nós olharmos como Jesus, a parábola bem conhecida é a parábola do bom samaritano. Então, parábola do bom samaritano, chega um homem até Jesus, um fariseu, e pergunta assim:
quem é meu próximo? E Jesus fala assim, vou contar uma parábola para vocês. Ele conta que um homem estava passando por um lugar e foi assaltado, e estava ali debilitado, e passou primeiramente um sacerdote, olhou e passou de largo. Depois passou um levita, da mesma maneira. Porém, depois veio um samaritano, e teve compaixão do homem, colocou ele na mula dele, limpou as feridas dele, levou até uma hospedagem, pagou para aquele homem ficar ali e falou assim, se gerar mais alguma despesa, depois eu vou lá e pago ainda o restante. E Jesus pergunta para aquele homem assim, quem foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano. E naquela época o samaritano era alguém que era odiado pelo judeu, era alguém excluído pelo povo judeu. Porém, na parábola Jesus traz justamente isso. Os sacerdotes, os levitas, os religiosos que deveriam, digamos, ter se posicionado, passaram de largo. Mas o samaritano, aquele que é improvável, foi lá e demonstrou compaixão. Por quê? Ele teve o olhar de Cristo. Ele olhou para aquele homem ferido, machucado. Os outros também, os outros homens ali, o sacerdote e o levita, também olharam o problema. Eles viram o problema, mas eles não se posicionaram, não fizeram nada. Porém, o samaritano fez o quê? Ele chamou a responsabilidade para si. Porque ele estava viajando, ele podia falar assim, nossa, vou parar aqui minha viagem para cuidar do problema dessa pessoa aqui que não tem nada a ver comigo. Mas o que ele fez? Ele parou, ele ajudou. O que ele fez ali mais? Ele tinha azeite e vinho, limpou as feridas, purificou as feridas, passou um curativo ali, desceu da mula, teve que mudar a rota dele, quem sabe, ele estava indo por um caminho, mas ele teve que mudar o caminho dele para poder levar aquele homem para uma hospedaria, teve que gastar dinheiro, gastar o tempo dele, para que aquele homem tivesse a cura, teve que abrir mão dos recursos dele, e muitas vezes, gente, nós não estamos dispostos a fazer nada disso. A gente está na correria tão grande na nossa vida, a gente fala que a nossa vida é corrida, que nós não temos tempo, e não aparamos diante de situações que nos pedem socorro para nós. E nós precisamos o quê? Agir como o samaritano. O sacerdote e o levita conheciam a palavra por completo, conheciam a lei, conheciam tudo, conheciam as cerimônias, mas eles tinham apenas o conhecimento. Eles não viviam a palavra de fato. Aquele samaritano agiu de fato, agiu com amor. Os outros sabiam o que era o amor na teoria, mas o samaritano foi lá e agiu em amor. E Jesus nos ensina que o amor tem que ser prático e não apenas emocional. Não podemos agir apenas em palavras, mas em atitudes. Amar é agir. E olha o que diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se nós vemos alguém passando por dificuldade e nós podemos trazer uma solução para aquela situação, como pode dizer que nós temos o amor de Deus? Nós precisamos o quê? Manifestar em ações, em atitudes, sabe? Porque de discurso está muito cheio por aí, mas nós precisamos o quê? Manifestar em ação, manifestar em atitudes de amor de fato. Sabe, a nossa vida com Deus não pode ser em teoria, mas sim em ação, em posicionamento. Se ficamos apenas na teoria e a nossa prática é ruim, precisamos mudar isso, precisamos olhar com o olhar de Cristo. Sabe, porque o samaritano, ele precisou descer do seu jumentinho ali. O que isso significa? Ele teve que sair da zona de conforto dele. Ele teve que sair da zona de conforto. O jumentinho dele era a zona de conforto. E nós aqui nesse momento que nós estamos vivendo aqui como igreja, nós estamos sendo convidados a sair da nossa zona de conforto. Você vir aqui na quarta-feira, depois de um dia de trabalho, ouvia uma aula, ouvia uma palavra, é você sair da tua zona de conforto. Você ficar na tua casa é muito mais confortável. Você daqui uns dias abrir tua casa para receber pessoas, para pregar uma palavra, ensinar uma palavra, convidar pessoas para ir na tua casa para ouvir uma palavra, é sair da zona de conforto. E a zona de conforto, ela não traz benefício nenhum. Ela apenas traz comodismo.
Mas benefício que vai gerar transformação de fato, ela não gera nada. Mas quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós passamos o quê? A desenvolver o nosso propósito. A desenvolver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Cada um de nós tem habilidades, tem coisas que Deus colocou nas nossas mãos, talentos, mas cabe a nós o quê? Desenterrar isso e colocar na prática. Sabe, muitas vezes aqui, ó, ele teve que mudar a rota dele. O que isso significa? Ele teve que interromper a rotina dele para ajudar aquele homem. Ele teve que interromper os planos dele. Quem sabe ele tinha um plano assim, ó, amanhã eu quero estar lá em Jerusalém. Mas por conta do homem que estava ali na beira do caminho, ele teve que ficar um dia a mais lá em Jericó para poder cuidar daquele homem. E muitas vezes nós temos que fazer o quê? Mudar a nossa rotina, porque nós estamos acostumados na nossa... segunda-feira eu jogo bola, na terça-feira eu faço isso, assisto tal coisa, estou lá acostumado a assistir alguma coisa. Às vezes a gente vai ter que fazer o quê? Mudar a nossa rotina para lá receber pessoas na nossa casa, para ensinar da palavra de Deus. E isso faz o quê? É desconfortante. Você está aqui hoje, não é um negócio confortável, é um negócio desconfortável, mas faz parte do processo de mudar o nosso olhar para mudar com o olhar de Cristo, sabe? E esse processo, ele vai gerar dor no começo, ele vai gerar desconforto, mas no futuro ele vai gerar o quê? Frutos de vida eterna. E sabe, nós precisamos também usar os nossos recursos a favor do nosso próximo. Isso tanto financeiramente, quanto o nosso tempo, porque a gente tem uma frase que fala que tempo é dinheiro. Então, quando você dedica o teu tempo a cuidar de pessoas, a ensinar pessoas, você está dispondo dos seus recursos também, do seu recurso mais precioso, porque o tempo também é o quê? Vida. E quando você está lá compartilhando a palavra de Deus, ensinando, você está o quê? Compartilhando os seus recursos com as pessoas. Sabe, nós temos esse dom mais precioso de Deus para nós, que é a nossa vida, para compartilhar com as pessoas. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, o nosso testemunho, nós estamos compartilhando também os nossos recursos. E sabe, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas nós precisamos também o quê? Viver ela de fato. Encarnar essa palavra de fato. Tem uma frase de Billy Graham que fala assim, que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Sabe, nós somos a mensagem que o mundo vai dar ouvidos. Às vezes tem pessoas que não vão pegar numa Bíblia no começo, mas igual a Nani falou, aquela vizinha dela estava pregando com a vida. E nós precisamos o quê? Ser essa luz, ser esse farol. Porque, o que é um farol? Farol é uma luz que sinaliza o navio para qual caminho que ele deve seguir. E nós precisamos ser o quê? Ser esse farol que sinaliza qual o rumo tomar, qual a direção que deve ir. Nós precisamos ser essa luz de Cristo, manifestar luz aonde há trevas. Porque igual a Aline falou, ser luz na luz é fácil. Liga a lanterna do teu celular aí, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ficar aqui, nós estamos num ambiente iluminado. Mas se nós apagarmos essa luz aqui, pode ser uma luzinha bem fraquinha. Vai fazer diferença. E eu não sei se você já teve uma situação de você estar dirigindo, quem sabe. Hoje mesmo, quando eu estava dirigindo de carro, o sol veio no meu encontro. E o que o excesso de luz faz na nossa visão? Cega. E muitas vezes nós estamos o quê? Aqui na igreja, num ambiente cheio de luzes. Aqui nós estamos cheios de pessoas iluminadas. Mas se ficarmos aqui parados, nós ficamos cegos espiritualmente. Porque a luz precisa brilhar nas trevas. A gente precisa transmitir essa luz aonde não há luz. Nós precisamos ser esse canal de Deus na vida das pessoas. O 6º ponto fala, consolidação é o fruto que permanece. Está aqui na página 51, ali em cima. Vamos ler João capítulo 15, versículo 16. Fala assim, ó. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então nós somos chamados para dar fruto, para frutificar. Sabe, Jesus nos chamou não apenas para o ir, não apenas para frutificar, mas para também que o fruto permaneça. O alvo principal de Jesus é o fruto,
é que ele permaneça. E muitas vezes nós vivemos, como igreja no passado, a pessoa ia lá, evangelizava, trazia a pessoa para a igreja e achava que acabava ali. Ah, converteu, está salvo, beleza. Só que não acaba ali, gente. Tem o processo da consolidação e da frutificação. Por isso que hoje, a gente mesmo, quando foi trazido para Cristo, demorou a dar fruto de fato, porque a gente só foi jogado dentro da igreja, digamos assim. Não foi feito um processo de consolidação, de frutificação, e às vezes depois de 20 anos, que agora que você fala, nossa, agora que eu estou ficando maduro na fé, porque não teve essa preocupação lá atrás de alguém te discipular, te acompanhar, porque esse acompanhamento, o discipulado, ter alguém por perto, isso vai ajudar no processo de frutificação, vai acelerar o processo de frutificação. E o nosso objetivo não é apenas lançar a semente, não é apenas ganhar pessoas para Cristo, mas é o quê? É gerar pessoas que vão dar frutos também. Não trazer apenas mais crentes para a nossa igreja, mas gerar pessoas que vão gerar transformação de fato na sociedade e na nossa igreja também. Sabe por quê? Não sei se você viu o IBGE, que saiu alguns dias atrás ali, Telêmaco Borba tem 40% de crente. É uma cidade do Paraná que mais tem evangélico. Mas a gente consegue ver mudança de fato em algumas coisas da nossa cidade? Tem 50% de católicos, 40% de evangélicos. Então, quase empatado ali. Mas não há mudança muitas vezes em certas situações. Por quê? A igreja não se posiciona. Há apenas as pessoas que são crentes nominais. Mas nós precisamos o quê? Frutificar. Transformar essa cidade que nós temos aqui para viver. Não apenas reclamar dos problemas, mas ser transformação para esse lugar. E que o nosso fruto venha a permanecer. E algo que Deus falou comigo alguns dias atrás, através de uma postagem de um pastor no grupo que nós estamos ali, o Robson, que trabalhou já no mato, na floresta, o seu Amadino também, quando planta uma árvore, é colocada uma estaca, às vezes perto da árvore, né? Como que sabe o nome dessa estaca? O nome dessa estaca, como que eles falam, não? Essa estaca tem um nome, é tutor, o nome dessa estaca, o termo técnico. Quando você vai na Praça dos Pinheiros ali, pode ver que tem uma arvorezinha plantada e tem uma estaca em volta dela. Para que serve aquela estaca ali? Para que aquela árvore venha se firmar, que ela venha, até ela criar raiz de fato, ela venha se firmar, que ela não venha balançar, que ela não venha cair para o lado. Por quê? Porque ela está frágil no começo. E eu e você temos esse papel de sermos essa estaca, de sermos esse tutor na vida das pessoas. Quando nós ganhamos pessoas para Cristo, nós temos que estar ali acompanhando no começo do processo, até que a pessoa crie raiz, até que a pessoa comece a ficar firme, para que depois ela venha dar fruto. Porque se plantar a arvorezinha lá, e não tiver algo dando sustentação para ela vai cair, ela vai quebrar. O primeiro vento que vier, ela vai partir no meio. Mas aquela estaca ali serve para quê? Para gerar o quê? Proteção para ela. Ela está fixada ali na árvore e ela acaba gerando o quê? Sustentação para aquela árvore. Até que ela crie raiz profunda, até que ela possa se consolidar de fato. Então nós temos esse papel de sermos essa estaca. De o quê? De proteção, de presença, de ensino, porque às vezes no começo da nossa fé é preciso ter alguém acompanhando a nossa vida de perto. E eu e você, gente, a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que já têm uma caminhada de fé. E nós temos que ser essas pessoas que vão dar o quê? Suporte para as pessoas que vão vir para essa casa. Nós cremos que Deus vai fazer grande governo no nosso meio. Deus quer usar nossas vidas para ganhar pessoas. Mas nós precisamos o quê também? Consolidar essas pessoas. Fazer com que elas permaneçam, que elas deem fruto. E nós precisamos o quê? Estar perto. Sabe? Essa estaca não substitui a raiz. É a raiz que vai gerar firmeza no futuro para ela. Mas no começo ali, a estaca é essencial. O tutor, como é o termo técnico, é essencial para que a árvore permaneça. E o tutor, não sei se você, tutor é que é alguém responsável, legal no termo técnico. E muitas vezes nós pegamos e achamos que não temos responsabilidade sobre as pessoas. Mas Deus nos chama o quê? A sermos esses tutores, a sermos esses responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta.
aquelas pessoas que nós ganhamos para Cristo. Não sei se você lembra na passagem de Abel e Caim, quando Caim mata Abel, Deus pergunta para ele assim: Caim, onde está teu irmão? O que Caim responde? Eu não sou tutor do meu irmão. Por acaso sou eu tutor do meu irmão, sou responsável? E muitas vezes nós fazemos o quê? Deus pergunta para nós: cadê aquela pessoa que você ganhou? E a gente fala assim: por acaso sou eu o tutor dessa pessoa? A gente quer tirar a nossa responsabilidade de lado, porque é mais confortável para nós. Mas Deus nos chama o quê? Para esse posicionamento de responsabilidade, de estarmos próximos às pessoas, de consolidarmos as pessoas para que elas cresçam e depois elas possam caminhar com as próprias pernas, para que elas possam dar frutos depois. Sabe, nós precisamos ser essa vara, ser esse suporte para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque um dia, alguém foi esse para nós. Ou quem sabe você fala assim, mas ninguém me acompanhou. Mas você quem sabe, sofreu mais para ficar firme, porque não teve ninguém te acompanhando. E nós hoje temos essa responsabilidade, nós temos essa maturidade de sermos essa pessoa que vai acompanhar alguém, que vai direcionar alguém, que vai discipular alguém. Porque muitas vezes a gente cresceu ali pela graça de Deus, porque não teve ninguém nos acompanhando. Mas quando tem alguém acompanhando, gente, é mais fácil. E o que acontece também? Quando tem um tutor ali próximo, gera fruto mais rapidamente. Mas quando não tem, demora às vezes para dar fruto. Então nós precisamos ser essas pessoas. E muitas vezes, como eu falei, a pessoa que é novo convertido, ela enfrenta batalhas espirituais. Ela enfrenta dilemas ali, está precisando do suporte. E eu e você precisamos ser. Às vezes é como uma criança que está começando a dar os primeiros passos. Você tem que estar ali. Esses dias eu vi a Tainá e o Robson fazendo a Cecília caminhar ali. Tem que ficar segurando na mão, dando um apoio, porque está aprendendo a caminhar. Você não vai largar a criança solta ali. E às vezes é alguém que está começando na fé também. Você tem que ser aquela pessoa que vai pegando na mão, que vai guiando, que vai conduzindo, para que a pessoa depois crie firmeza nos seus passos e vai estar correndo por aí, igual o Arthur e o Lucas correm aí na igreja. Mas começou devagar. Então a gente precisa o quê? Ser esse suporte para aqueles que vão vir, para aqueles que estão começando na fé. E a consolidação, como eu falei, bem feita, ela vai gerar fruto mais rapidamente. Ela vai gerar resultado mais rapidamente. Então, que nós possamos ser essas pessoas que vão gerar consolidação, que vão ser suporte à vida de outras pessoas. Na página 52, agora ali, para nós. Aqui está 51 mesmo. Pior que eu preparei baseado naquele ali. 25 está na aula 9? É verdade. É verdade. Tem como 50. Pula 24, vai para 25, né? Então não tem nada? Aham, está invertida. Foi invertido. Então vamos para. Acha a página 29 aí da apostila de vocês ali. 25. Não, a 24 eu já falei. A 25 está onde da de vocês, que a minha também está invertida. Pior que eu nem vi a página. E pior que fazia sentido a continuação ali do... Aham. Todo mundo achou ali? 25. A minha estava invertida. Então, gente, que nós possamos olhar como Jesus olha de fato.
Sabe, o olhar de Cristo é um olhar de compaixão. É um olhar que não olha com julgamento. Essa semana eu estava contando a história de Zaqueu para o Arthur. E a história de Zaqueu sempre me faz ver como o evangelho age de fato, transforma de fato. E como a religião por si só não gera nada. Se você ler a passagem de Zaqueu, um pouco antes ali, chega um jovem rico até Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para aquele jovem e fala assim: cumpre a lei e os profetas, obedece a lei. E aquele homem fala o quê? Eu faço isso desde a minha juventude. Eu faço isso desde pequeno. E Jesus, vendo o coração dele, vendo que ele não fazia aquilo de fato, fala assim: então vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E aquele jovem sai triste dali, porque ele tinha muitos bens. E com isso Jesus revelou que o coração dele estava nos bens, e não estava de fato em cumprir a palavra de Deus. Porém, no próximo capítulo, quando você vai ler ali, é a história de Zaqueu. E Zaqueu queria ver Jesus, queria enxergar Jesus. Zaqueu era alguém que a sociedade excluía ele, por ele ser um cobrador de impostos. Porém, Jesus olha para Zaqueu. Zaqueu está lá em cima da árvore, escondidinho, para que ninguém visse ele. Porém, Jesus olhou para ele. E em momento nenhum, Jesus falou assim para Zaqueu: Zaqueu, vendo o que você tem e dê para os pobres. Pelo contrário, Jesus falou assim: ó, vou ir na tua casa hoje pousar. E ele vai à casa de Zaqueu, e os fariseus começam a falar assim: como pode Jesus estar na casa de Zaqueu, que é um cobrador de impostos? E Zaqueu naquela hora fala assim: Jesus, a partir de hoje, metade das coisas que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém em alguma coisa, eu vou pagar 4 vezes mais. Em momento nenhum, Jesus pediu para Zaqueu vender nada. Mas Zaqueu reconheceu a presença de Jesus. Quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus gerou aquela transformação na vida dele. Porque ninguém olhava para Zaqueu. Todo mundo, Zaqueu era um homem pequeno, quem sabe olhava por cima dele, xingavam ele, porque ele era cobrador de impostos, era um traidor, era uma pessoa ruim da sociedade, julgavam ele, mas Zaqueu estava ansioso por um olhar de compaixão. E quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus transforma a vida de Zaqueu. E a partir daquele dia, Zaqueu dá metade dos seus bens aos pobres. E aquele jovem rico que achava que cumpria toda a lei, não pôde fazer isso. Porque ele de fato não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava as suas coisas mais do que a Deus. E Zaqueu vai lá e entrega as coisas que ele tem aos pobres. Sabe, o Evangelho tem esse poder de transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Transformar vidas, transformar situações que são desertos. Sabe, o Evangelho tem esse poder de trazer vida onde há morte. Sabe, de transformar pessoas que estavam perdidas em fontes de vida. Só que eu e você temos essa missão. Temos esse objetivo de sermos essa fonte de vida. Sabe, eu e você carregamos essa mensagem, carregamos esse poder. Mas será que nós estamos dispostos a ser essa fonte de vida? Ou nós queremos ficar na nossa zona de conforto? Sabe, Deus nos chama a sair do comodismo, nos chama a dar um passo adiante, a sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil. É algo que a gente pode trazer do nosso cotidiano. Quando você está sedentário, você ir para uma atividade física, uma academia, uma corrida, o que quer que seja, é dolorido no começo. Dói, gera dor, mas vai gerar resultado, vai gerar saúde. E muitas vezes nós estamos o quê? No comodismo. Estamos nos tornando, como a Aline falou, obesos espirituais, cheios de alimento, cheios da palavra de Deus, carregados de mantimento, sendo que há alguém passando necessidade ao nosso redor, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas nós temos esse poder, gente, de transformar as pessoas ao nosso redor. E eu quero te desafiar
a começar a mudar o seu olhar, mudar o olhar das coisas. Sabe, tem um filme bem conhecido, vou indicar 2 filmes, O Desafiando os Gigantes e Em Seus Passos, o que Faria Jesus. O Desafiando os Gigantes, ali o rapaz está passando por vários problemas, várias situações, e ele está focando no problema. Só que quando ele começa a olhar com um olhar diferente, as coisas começam a mudar, começam a se transformar, começam a gerar vida. Aonde havia fracasso, começa a ter resultado. E muitas vezes nós estamos focando nos problemas, focando nas dificuldades, nas adversidades, sendo que nós temos que mudar o nosso olhar, mudar a maneira de nós enxergarmos as coisas. Sabe, que nós possamos ter o olhar de Cristo, ter um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar que gera transformação de fato aonde nós estamos. Sabe, que nós possamos ter um olhar e sermos essa fonte de água viva. E assim como o samaritano parou a sua rotina para cuidar de alguém que ele nem conhecia, para cuidar de um desconhecido, que nós possamos fazer isso também. Que nós possamos parar a nossa rotina para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, para gerar transformação de vidas. Sabe, Deus nos chama para essa missão, mas nós precisamos ter o nosso coração voltado para isso, a sermos uma fonte de vida e não de morte. Que possamos viver a palavra de Deus, que possamos conhecer a palavra de Deus de fato, sermos conhecedores da palavra, mas principalmente sermos praticantes da palavra, praticantes em amor, porque o amor, ele não é feito de palavras, mas feito de ações e atitudes. Sabe, que nós possamos olhar a nossa terra, a nossa cidade, como uma terra boa, uma terra de oportunidades, para que nós possamos gerar o quê? Ainda mais vida, ainda mais frutos, que nós possamos ser o suporte para aqueles que precisam de suporte. Amém? Vamos se colocar de pé? Sabe, eu creio que Deus, gente, Ele vai começar a gerar em nós o olhar dEle. Só que algo que eu creio que vai acontecer contigo, se prepare, vai começar a acontecer situações que você vai ser desafiado a olhar como Jesus. Coisas que você vai ver assim, nossa, o que eu faço agora? Ajo com minha razão, com o meu entendimento, ou ajo como Jesus? Nesse filme, Em Seus Passos, que Faria Jesus, uma cidade começa a ser transformada porque uma igreja começa, nas pequenas atitudes, nas coisas pequenas, começa a fazer essa pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Quando nós começamos a procurar olhar como Jesus, a gente vai começar a ver situações que vão chegar até nós e a gente vai ter a oportunidade de agir como Cristo ou não. Se nós agirmos como Cristo, a gente vai gerar vida. E se nós agirmos com a nossa atitude comum, a gente não vai trazer vida, a gente vai trazer morte. Que nós possamos ter esse olhar de Cristo, ter esse olhar de compaixão, esse olhar de amor, esse olhar que gera transformação. Amém? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou nessa aula, Pai. Que nós possamos ter um olhar, Pai, semelhante ao Teu, Pai. Que não venhamos olhar, Pai, com os olhos terrenos, mas com os olhos espirituais, Pai. Nós temos a oportunidade, Pai, de manifestarmos essa fonte de água viva que é o Senhor, Pai. Essa fonte de vida, Pai. Que nós possamos, Pai, ser essa fonte, Pai. Que nós não venhamos ser represa, mas que nós venhamos ser rio, Pai. Por onde esse rio passar, Pai, tudo vai transformar, Pai. Vai gerar vida, Pai. Aonde a morte vai trazer vida, Pai. Que nós possamos ser essa fonte, Pai. Essa fonte que o Senhor, Pai, gera em nós, Pai, uma fonte inesgotável de vida, Pai. Que de nós flua rio de águas vivas, Pai. É o que eu te peço, Pai, gera em nós, Pai. Flui através de nós, Pai. Que nós possamos ser essa fonte de água viva, Pai. Que nós possamos sair da teoria, Pai, e ir para a prática, Pai. O Senhor tem nos desafiado a isso, Pai. Tem nos desafiado a descer da nossa mula, Pai, do nosso jumentinho, Pai. E descer e socorrer o desamparado, Pai. Que nós possamos dispor do nosso tempo, Pai. Dispor da nossa vida
para cuidar daqueles que estão ao nosso redor, Pai. É o que eu te peço, Pai, nos dê essa graça, Pai, nos dê esse olhar de compaixão, Pai. Assim como o Senhor olhou para nós, Pai, que nós possamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos, amém? Vamos fazer a unção que nós estamos fazendo sempre aqui, gente? Vem na frente aqui. Pastor Dila, que está incumbido aí, pastor Dila. Chegou com tempo ainda, né? Pode vir na frente, pessoal. Que você possa, que nós, na verdade, possamos ler com mais detalhe em casa, né? Que tu vai conseguir pegar mais assunto, se inteirar mais. E no finalzinho tem um desafio ali, né? Que você possa